Alô, galerinha, dando continuidade, vê só, a gente vai trabalhar com o princípio fundamental da calorimetria, beleza? A gente viu toda a história das transformações, né? Os princípios básicos, como é que se faz a transmissão do calor e também os exercícios da transformação de calorias para joule e joules para calorias. Por enquanto, a gente vai só mostrar alguns conceitos básicos. Vê só, vamos estudar. Vou usar aqui um exemplo, um corpo, beleza? Esse corpo ele vai estar a uma determinada temperatura, vou chamar de T1, beleza? E esse corpo vai receber calor, beleza? Esse corpo vai receber calor. Então, ó, deixa eu botar aqui, observe o corpo e vai receber calor. Então, o corpo pode receber calor ou perder calor, ok? Ele recebe ou perde calor. Então aqui é a simbologia, esse aqui é a simbologia para calor. E a gente viu que calor é a energia térmica em trânsito, beleza? Então quando o corpo recebe calor ou quando o corpo perde calor, existe uma variação na temperatura. Então, este corpo vai passar a ter uma determinada temperatura. Isto ocorre por quê? Porque está tendo uma variação de temperatura. A gente viu que o fluxo de calor sempre é do corpo de menor temperatura para o corpo de maior temperatura. Então, aqui a gente vai estudar essa quantidade de calor recebida ou perdida. Beleza? Existem outras possibilidades também, mas a possibilidade que a gente vai estudar agora é quando ocorre a variação de temperatura. Observem aqui, ó, observem que eu coloquei o corpo. Está observando essas três, entre aspas, essas três imagens? O estado de agregação das moléculas deste corpo não foi alterada. Beleza? Então, o que é o estado de agregação das moléculas? São as fases, né? Sólido, líquido, gasoso, de sólido para líquido, de líquido para gasoso, de gasoso para sólido. Então, observem que aqui está permanecendo, né, o estado de agregação do corpo. O que está modificando aqui justamente é a variação de temperatura. Então, ó, isso aqui que está ocorrendo é a variação de temperatura. Sim. Ok? Nós vamos estudar este caso aqui. E o que é a variação de temperatura? Delta T. Beleza? Então vai estar ocorrendo esse delta T. O primeiro item que a gente tem que observar é o seguinte: um item que a gente tem que observar com relação ao estado de agregação das moléculas que não está mudando, certo? Então a gente vai ter que primeiro entender o que é primeiro capacidade térmica. Capacidade térmica. Então, a simbologia para capacidade térmica é um C grandão, beleza? Então, vamos entender primeiro o que é a capacidade térmica. A capacidade térmica é quando a gente faz os estudos, né? Os estudos de diversos corpos. Isso é um experimento. Esse experimento chega à conclusão que a capacidade térmica ela é uma constante em diversos corpos, certo? Uma constante em diversos corpos. Então, quando a gente pega a quantidade de calor e divide pela variação de temperatura desses corpos, isso vai dar uma constante. Sempre vai dar essa constante. E essa constante passou a se chamar de capacidade térmica.
tá? Então a gente tem uma formulazinha, essa razão aqui, que é a capacidade térmica. A gente pode reescrever essa capacidade térmica assim, ó, que a gente sabe que a quantidade de calor é a capacidade térmica vezes a variação de temperatura, ok? Guarda essa ideia, guarda essa ideia. Então a capacidade tem cada corpo tem uma determinada capacidade térmica. Se cada corpo tem uma determinada capacidade térmica, eu vou ter que falar para vocês sobre calor específico. Calor específico. Simbologia para calor específico em calorimetria. É um C pequenininho, tá certo? É um C pequenininho. E o que significa calor específico? Se em cada corpo tem uma determinada capacidade, então cada corpo tem um calor específico quando se recebe ou perde calor e não muda o estado de agregação do corpo. Então aqui a gente vai ter que observar o seguinte: a gente vai ter que observar a massa desse corpo, beleza? Então a massa desse corpo e o corpo tem um determinado calor específico. Então, como o corpo está recebendo calor, então a massa não vai ser modificada e o calor específico permanece. Beleza? Então, o que é que vai acontecer aqui? O que é que vai acontecer aqui? Vai acontecer que o calor específico também é calculado por uma proporcionalidade direta com a capacidade térmica com a massa. Beleza? Então, ó, a gente vai falar o seguinte, que o calor específico, certo, é a capacidade térmica sobre a massa, ok? E a gente vai concluir o seguinte, que a capacidade térmica nada mais é que a massa vezes o calor específico, beleza? Guarde essas duas fórmulas, fórmula 1, fórmula 2. E o que é que a gente vai fazer agora? Como a gente tem duas fórmulas, certo? A gente pode calcular a quantidade de calor através da capacidade térmica. E a capacidade térmica a gente pode também adquirir a capacidade térmica pelo produto da massa, pelo calor específico, certo? Então, vamos unir essas duas fórmulas. Então, a quantidade de calor, que é a capacidade térmica, certo? Quem é a capacidade térmica? É massa vezes o calor específico, vezes agora a variação de temperatura. Esta fórmula, certo? É que nós vamos trabalhar, mas observe que tem três fórmulas. Esta fórmula e esta fórmula nada mais é que é a fórmula fundamental da calorimetria. Então a gente chama dessa fórmula de princípio fundamental da calorimetria. Ok? Então, princípio fundamental da calorimetria é essa fórmula aqui, ó. Beleza? Claro, lembrando que a massa sempre vai ser dada em gramas, beleza? O calor específico nesta situação, na quantidade de calor, vai ser calorias por grama grau Celsius, beleza? E a temperatura? A temperatura sempre vai ser dado em graus Celsius. Vamos trabalhar tudo no sistema internacional, tá? Então aqui, ó, é a caloria por grama graus Celsius.
Beleza? O que é que a gente vai fazer agora? Vamos pegar esses conceitos básicos e sacudir tudo em exercícios. Beleza? Então, vamos resolver o nosso primeiro exercício. O primeiro exercício diz o seguinte: uma esfera de ferro está inicialmente a temperatura de 30 graus Celsius. Ao receber uma quantidade de calor de 600 calorias, sua temperatura passa a 34 graus Celsius. Vamos calcular a capacidade térmica. Observe que, vamos calcular a capacidade térmica e qual será a variação de temperatura se a esfera receber uma quantidade de calor de 4,8 kcal. Beleza? Presta atenção nesse K. Mas vamos primeiro verificar a primeira situação desse exercício, né? Vamos calcular o que? Vamos calcular o que? Vamos destacar, calcular capacidade térmica. Vamos primeiro calcular a capacidade térmica. Então, qual é a fórmula da capacidade térmica? A gente viu que a gente desmembrou, não foi? Desmembrou. Então, a capacidade térmica, a gente tem duas fórmulas. Então, primeira fórmula é essa, que eu vou usar. Beleza? Essa daqui. Porém, vamos verificar aqui. Na primeira parte, a quantidade de calor foi dada. A quantidade de calor foi dada foi. Que foi o quê? 600 calorias. A variação de temperatura foi dada? Não. Foi dado o quê? A temperatura inicial e a temperatura final. E o que é variação de temperatura? É a temperatura final, menos a temperatura inicial. Sacudindo aqui, vai ficar 34 menos 30. 34 menos 30 dá 4, a variação de 4 graus. Então, a gente já colhemos aí as transformações. É só sacudir na fórmula. Vou sacudir na fórmula aqui, A capacidade térmica vai ser 600 dividido por 4. Beleza? Logo, a capacidade térmica aqui vai ser quanto? Faça a continha de dividir aí, tá? Vai ser 150. A unidade de capacidade térmica é calorias por grau Celsius. Então, aqui respondemos a primeira parte do nosso exercício. Beleza? Vamos para a segunda parte, Qual será a variação de temperatura se a esfera receber uma quantidade de calor 4, kcal. Beleza? Então, ele quer saber. Vamos botar aqui a segunda bolinha, que ele é a segunda etapa. A gente pega a fórmula e observe o seguinte. Ele quer saber a temperatura, né? A variação de temperatura. Já sabemos aqui a capacidade térmica. Beleza? Então, vamos resolver o exercício, né? Vamos sempre. A capacidade térmica a gente já tem, que é 150, igual. A quantidade de calor, a quantidade de calor aqui, é 4,8 kcal. Isso a gente tem que transformar para a unidade de sistema internacional. Esse K é 1000, vai ter que andar 3 casas, então, andamos. Calorias, então a gente pode substituir. Vai ficar 4.800. Aí ele quer a variação de temperatura. Show de bola, né? Então, como é que a gente resolve esse babado? Meio pelos extremos. O meio pelos extremos vai ficar variação de temperatura 4.800 dividido por 150.
Façam a continha de dividir, beleza? A continha de dividir vai dar o quê? 32. A unidade, 32 graus. Essa aqui é a variação de temperatura. Beleza? 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 Agora o que é que a gente vai fazer? Vamos para outro exercício para completar a aula de hoje. Tá bom? Então, ó. Vamos ler, vamos ler. Um bloco de vidro de massa 0,3 kg está inicialmente a temperatura de 25 graus. Sabendo que o calor específico do vidro é 0,20 calorias por grama graus Celsius. Calcule a quantidade de calor necessária para elevar a temperatura do bloco a 40 graus. Então, vamos partir para a solução. A solução, vamos lá. Vamos colher os dados, né? A gente tem aqui, ó, a massa, 0,3 quilos. Está inicialmente uma temperatura de 25 graus Celsius. O calor específico do vidro é 0,20 calorias por grama graus Celsius. E tá querendo calcular, né, ó, a quantidade de calor necessária para elevar a temperatura até 40 graus Celsius. Então, ó, colhemos os dados da questão, né? Colhemos o dado da questão. Então, como é que a gente vai resolver esse exercício? Exercício é princípio fundamental da calorimetria. Qual é a fórmula? Q igual a M, calor específico, vezes a variação de temperatura. Observem aqui, ó, a massa está dada em quilos, não pode. Nós temos que transformar para grama, ou no plural, gramas. Então, o K, a gente já aprendeu o que é, né? A vírgula vai andar quantas casas? 3. Então, andando 3 casas, transformamos. Calor específico, ok. A temperatura está em graus Celsius, ok. Então, aqui a gente vai calcular o quê? Vai calcular o quê? A variação de temperatura. A variação de temperatura é a temperatura final menos a temperatura inicial. A variação de temperatura é 40 graus menos 25. Logo, isso vai ser igual a quanto? 15 graus Celsius. E é o que a gente vai usar. Feitas as continhas, vamos substituir tudinho no princípio fundamental. Vamos nessa. A quantidade de calor vai ser a massa, 300, vezes o calor específico, 0,2, vezes 15. Beleza? Logo, eu não vou fazer conta, tá ligado? Tá ligado? Não vou fazer conta, presta atenção. Fazendo as continhas aqui, vai dar 900 calorias. Beleza? Esse é o exercício. Fica também como exercício, se vocês tiverem um tempinho, transforma calorias em joule, beleza? Aqui é um resumozinho rápido do que vocês vão fazer um exercício. Assistam essa videoaula para se preparar para a prova da unidade. Beleza? Tchau, tchau, gente. Fui!